Nós vamos, nesse momento, sentir todos os guardiões adentrando com redes em forma de tela metálica em nosso lar, para já fazer toda a retirada de energias. E eles ficarão conosco durante toda a nosso estudo, a nossa assistência. Nós vamos respirando, sentindo a presença de Rui, a presença de Eliamar, de todos os espíritos que estudam junto conosco e irmanados, que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com harmonia, com equilíbrio, com muita serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Já posso falar um negócio? Pode. Eu vou falar para as pessoas que assistem a gente através do YouTube. Quando gostarem do que estão vendo, dá um like, porque o like ajuda. Ouvindo, porque no YouTube eles ouvem. Tá bom. Se vocês gostarem daquilo que vocês estão ouvindo, dê um like no vídeo, porque isso ajuda a divulgar os nossos estudos para outras pessoas que também podem gostar do mesmo tipo de tema, tá bom? Então vamos lá. Obra de amor. Por que os indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecer-la-eis pelo desenvolvimento moral. O Livro dos Espíritos, questão 793. A questão moral é algo que nos pega, né? E aí a gente vê, né, o quanto errado nós entendemos, muitas vezes, qual que é a função do espírita, né? Quando a gente fala qual que é a função do espírita, a maior parte das pessoas vai falar que é levar o consolo aos necessitados, não é isso? Mas não. A função do espírita é se desenvolver moralmente. A gente nunca pensou dessa forma, né? A gente está sempre pensando em fazer pelo outro, mas pela gente. Não é ser egoísta, não é isso que eu estou dizendo. É fazer pela gente, e fazendo pela gente, a gente faz pelo outro. E não adianta, né? Eu estava lá mexendo nos livros no domínio da mediunidade e estava vendo um exemplo de um médium, né? E eles estavam discutindo, né, os instrutores do plano espiritual, essa elevação moral que Celina tem. É Celina, não é Selena. Lá é Celina. Essa evolução moral, como que ela consegue trabalhar inconsciente e estar bem, e comandar o espírito que ela está recebendo, mesmo estando ausente do corpo. E aí ele fala assim, isso se deve à evolução moral dela. E aí você fala assim, nossa, é algo que às vezes fica muito distante para a gente. Mas se a gente for lembrar o que a gente estudou no curso de educação mediúnica ontem, os espíritos superiores fazem isso. Eles não se conectam com os médiuns, mesmo estando a longas distâncias? Sim. Então, um espírito mais elevado pode se conectar com um espírito que está sendo auxiliado mesmo à distância. Porque a gente não é superior, né? A gente está... Estamos embaixo da terra, mas estamos no porão ainda, né? Então, algo nessa obra de amor? Eu tenho um pedacinho aqui. O Hospital Esperança é uma obra de amor erguida no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, cujo objetivo é prestar abrigo e orientação aos seguidores do Cristo, que não conseguiram ou não quiseram adotar o compromisso da vivência de sua passagem de amor. Sua mensagem. Sua mensagem de amor. São as almas mais facilmente aliciadas pelas furnas da maldade em razão da disputa do gênio do mal com Cristo. Os mentores de mais alto que avalizaram o projeto foram Agostinho de Hipona e João Evangelista.
entre outros integrantes da equipe do Espírito Verdade. Sob convocação direta do Cristo, Eurípides foi chamado antecipadamente em sua reencarnação gloriosa para erguer este porto de pacificação para almas atormentadas pelo arrependimento tardio ante as clarinadas do Evangelho. E aí a gente, assim, por que me chamou a atenção? Você vê que essa obra, né, do Hospital do Hospital Esperança, quantos espíritos estão ali, né, tutelando essa obra? Quantos espíritos estão ali irradiando todo o seu amor, auxiliando para que esses irmãos possam realmente conseguirem serem tocados no seu coraçãozinho e prosseguirem nessa caminhada evolutiva. Quanto amor há nesses atos. Então, isso me chama muita atenção. Eu acho interessante aqui uma coisa que fala aqui sobre convocação direta do Cristo. Eurípides foi chamado antecipadamente em sua reencarnação gloriosa. Então, existe sempre um plano, né? Sempre um plano. E o plano e cada um está ligado ao plano de uma forma diferente. E Eurípides era mais importante no plano espiritual para fazer o Hospital Esperança do que aquilo que ele estava fazendo na Terra com o hospital, o sanatório. Isso, ele estava iniciando a obra do sanatório. Mas não deixou a obra... tem mais na frente, mas o plano espiritual não deixou a obra sozinho. Porque a Maria Modesto Cravo foi para lá para poder continuar a obra. E é por isso que a gente fala, nós nunca trabalhamos sozinhos, nós sempre precisamos ter pessoas que estejam afins na nossa caminhada. Porque se faltarmos, um outro substitui. E não vai precisar começar do zero, já vai tocar da onde está. Por isso que nunca se trabalha sozinho, sempre é necessário ter pessoas que façam as mesmas coisas que a gente. Vai ser igual? Não. Vai ser do jeito dela, mas está todo mundo lá, todo mundo quer o mesmo horizonte, né? Maria Modesta era diferente de Eurípides, mas ela fez lá a parte dela. É nós no pingo de luz. Somos tudo diferente, mas estamos tudo misturado. Isso que é importante. Algo mais nesse pedaço aqui? Tem esse pedaço interessante que fala do formato do hospital, né? Que parece um catavento com 5 hélices, cada hélice é um pavilhão. É interessante esse pedaço. O que você achou de interessante, Helena? Porque eu não imaginava que fosse assim, né? Assim, de longe parecia... Eu nunca pensei nele assim, um corpo com várias partes assim, né? Emendas que parecesse, olhando de longe, ali tinha um catavento. Eu sempre achei que era um edifício só, uma coisa inteira só. Nunca me passou isso pela cabeça que tinha essas nuances, essas coisas. Então, é assim, cada lugar, né, que nem assim, eu posso falar do Hospital do Amor. O Hospital do Amor é também extremamente tecnológico, assim, se a gente for falar, uma construção extremamente tecnológica, cheia de vidros. Hospital de Amor no plano espiritual. No plano espiritual. O daqui eu não conheço. Então. Mas, assim, hiper tecnológico. Agora, o Hospital Santa Cruz, não. O Hospital Santa Cruz é extremamente simples. É uma construção antiga. É totalmente diferente. Precisa ver qual que é o objetivo, né, de cada uma das casas, né? Como foi construída, a época que foi, né? Qual que é o objetivo? Porque no Hospital do Amor é a recuperação de pessoas que desencarnaram com câncer, né? Isso.
estão envolvidos com equipamentos da mais alta tecnologia. Como é que você vai convencer aqueles espíritos que eles estão sendo bem tratados se fosse um hospital que tivesse a aparência antiga? Verdade, né? Porque muitos espíritos chegam ali totalmente inconscientes, né? Sem a consciência do desencarne, Isso aí. acreditam que foram colocados em outro hospital. É verdade, é verdade. né? Tudo existe um motivo no plano espiritual. Tudo, Não tudo. é feito por vaidade a Não, coisa, né? não. Tudo tem a sua história, né? A gente escuta o doutor espanhol contando da colônia onde eles ficam, também a gente nota, né? Ele fala do verde, ele fala, né? A gente vê que a gente traz uma imagem diferente. Ele fala da casa dele, ele não fala da colônia em si, ele fala da casa dele e dos animais que ali está por causa. Aqueles que não participam do trabalho de radiações, né? Faz de quarta-feira, o que a gente usa do Hospital Santa Cruz é a sala onde que a gente está, que é envolvida de verde, de ervas e de incensos, é isso? E nós somos cercados por florestas, por rios, e Uma cachoeira. todo o nosso trabalho se baseia na utilização dos elementos da natureza para poder levar a cura perispiritual aos assistidos. Então, É verdade. É a mesma coisa. Mesma coisa. Algo mais? Me chamou bastante atenção, além da extrema beleza, né, que fala dos vitrais. Então, na hora que eu li esse trecho, eu me reportei a essa imagem, que me lembra cúpulas de templos variados. E também eu fiquei super feliz de saber que o Dr. Bezerra de Menezes iniciou atividades neste lugar na década de 40. Eu falei, olha, eu não imaginava isso e nunca li em lugar algum. Para mim foi um aprendizado bacana. E saber também que os pavilhões estavam vinculados e divididos de acordo com as necessidades dos internos. Isso também para mim foi uma novidade. Geralmente existe essa divisão realmente nas casas, nos hospitais, e principalmente no Hospital Esperança, né? Então, assim, eles têm a ala dos espíritas, eles têm a ala dos evangélicos, eles vão dos católicos, e aí a gente precisa ler, quem gostar, os outros livros, que aí eles vão contando, né? Todas como que eles trabalham entre si. Então, os evangélicos trabalham os seus cultos, os católicos nas suas missas e os A espíritas. divisão é feita por causa disso, por Não, causa dos grupos poderem trabalhar. Não, eu não sei, não. eu não sei nem se está escrito aqui no livro, se eu deixei Não. de ler isso, né? Não necessariamente. Existe também por causa dos tipos de desencarne e tal. tipo de problema que a pessoa... problemas que a pessoa passou, tá? Né? Desencarnou, né? E a gente tem que ver, não são nem os desencarnes assim por acidentes, essas coisas, mas a parte emocional, principalmente, né? Aquela ala que tem mais dificuldades, tudo. Mas o que ele quer dizer é que no Hospital Esperança não se recebe somente espíritas, é uma grande parte, mas tem os evangélicos, tem os católicos, tem os umbandistas, tem tudo, não tem essa diferença, vamos dizer assim, aqui só vamos receber os espíritas, não. Mesmo os espíritas dando muito trabalho, eles recebem outras pessoas. Porque Eu tem um achava que era pedaço. dividido. Eu achava que era dividido. Não planos diferentes, mas no mesmo plano, só que hospitais diferentes. Sabe? Não assim, um pavilhão no mesmo hospital. Eu achava que era hospital. Achava há muito tempo, porque desde que nós estamos estudando já percebi que não era. Mas antes eu pensava que era, por exemplo, um hospital do amor para espíritas, o hospital para evangélicos.
E assim, eu achava que era assim. Lembra do livro Fala Preto Velho? Pois é. O local que atendia espíritos que vinham de diversas religiões, né? E o Preto Velho está ligado aqui. Então, Então, ele trabalha aqui. Então, mas se a gente for tentar visualizar, lembrar do nosso lar. Como que é nosso lar, os pavilhões do nosso lar. Eu acho que se a gente lembrar como é que era, né? Que existia aqueles que estavam, dependendo como chegavam, ficavam no pavilhão mais baixo por causa da densidade, e aí depois ia subindo para os outros lugares. Os institutos, né? Os de estudo, tudo isso é tudo bem dividido. Depende da colônia, né? Se você for buscar no livro da Patrícia, que é a mocidade que estuda, a colônia já é diferente. Né? Então, depende da colônia, do objetivo que eles têm, qual é o trabalho. A gente não fica preso, a gente começa numa colônia, mas depois a gente, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando das colônias, a gente vai buscando outros estudos, e aí a gente vai mudando de lugar. É interessante. Você vê? Nosso lar é uma estrela. Eles sempre têm, eu vejo que desenhos geométricos, né? Eu ainda vou estudar geometria sagrada para compreender. Me chama a atenção que eles sempre têm, né? Algo. Né? Sérgio está tentando buscar. Vai tentando. Também está relacionado, Valéria, além da geometria sagrada, aos fractais, né? Que são formas geométricas, os fractais também. Está tudo relacionado. Até me arrepia de falar de fractal. Aí assim, né, a gente fala assim, nossa, a gente sabe tão pouco, né? A gente vai juntando os pedacinhos, parece um quebra-cabeça, e a gente chega à conclusão assim, nossa, nós sabemos tão pouco, né? Porque se bater tudo no liquidificador, a gente vai ficar assim, ai meu Deus, onde que eu tô? Mas nós estamos entrando. Quer ver? Vocês estão vendo? Sim, Sim. Esse aqui é o nosso lar, é uma é uma estrela estrela. de 6 pontas. 6 pontas. Com a central, tá vendo aqui no meio? Pirâmide, olha lá, Sim. coloca essas pirâmides. Aqui no meio é o local onde que tem a conexão com o mais alto, como tem aí também no Hospital Esperança, né? Uhum. Aí tem auxílio, elevação. Sim. Olha que interessante, comunicação. Regeneração. É isso aí. Olha, união divina. E no São os centro, pavilhões. governadoria. Vou voltar. Ó. É que ninguém, quando todo mundo assistiu o Nosso Lar, ninguém estava nesse ponto do estudo para prestar atenção. E aí agora verdade. a gente vê. Mas ó, o que me chamou a atenção, a egrégora do pingo de luz é uma pirâmide. Essa é a nossa desenhada. E ali é uma pirâmide. Não é uma pirâmide, é uma estrela. É uma estrela. Mas Triângulos. são triângulos. E aí eu falei assim, a gente leva para a geometria novamente. Porque a pirâmide foi inspirada, né? Então, a gente chega lá. Algo mais aqui? Ó, ninguém aqui, ó. Eu acho que assim, ó. Tem um pedaço como agora vejamos em linha horizontal, como se estivéssemos entrando pela portaria. Observem que são 5 andares em todos os 5 pavilhões. E rodou a holografia como se desse uma volta completa, contornando horizontalmente o hospital. Abaixo deste nível, temos 2 subsolos, 1 e 2, totalizando 7 andares em cada um dos 5 braços. Nos subsolos, a maior ligação com as regiões abismais e com a própria Terra, uma cortina vibratória que, por hora, vamos abdicar de explicar.
Porque não adianta eles explicarem muito para a gente, porque a gente não vai compreender. Mas nem para os espíritos que estão lá. Ele não vai explicar para os espíritos que Também estão lá, lá. né? Mas para a gente também, se a gente for ler... Se eles vão ter dificuldade de entender, imagina a gente que está preso nessa carapaça aqui. Aí ele fala, né? Separa esses níveis dimensionais sem, contudo, deixar de fazer parte da mesma obra. Eles estão em uma dimensão diferente. Observem aqui na portaria de entrada. E aumentou a proporção da imagem focalizada. Isto é uma réplica em tamanho natural da Casa do Caminho. Temos Pedro e Paulo e outros apóstolos reproduzidos em suas imagens naturais e reais, colhidas em arquivos de dimensões superiores, esculturadas por artistas de nossa casa. Além da réplica, quem visita o lugar pode ouvir, através da clareaudiência no tempo, os diálogos dos primeiros aprendizes do Cristo. Deve ser o máximo. Uma coisa maravilhosa, né? Já pensou? Emocionante, uma coisa, né? Nossa. Um verdadeiro templo de recolhimento e meditação. Isto acabou comigo. Queria estar lá. Então, pede para visitar. Eu passei um tempo que eu só falava do Hospital Esperança. Né, eu quero uma vaguinha lá no Hospital Esperança. Eu passava o tempo inteirinho assim, eu preciso de uma vaguinha lá no Hospital Esperança, preciso dar uma conversada com... Aí você fala assim, só pedir? Vamos trabalhando, que a gente fica lá na fila. No sono também, lá um pouquinho, mas voltar, né? Ir lá meditar no sono. Que bom, vou pedir. Deixa eu conhecer, por favor, né? Você vê todos os projetos, eles precisam de espíritos que trabalhem, né? E é assim que eles vão ganhando, através da afinidade. Ninguém vai trabalhar aonde não se sente afinizado. Então, quando a gente se coloca para trabalhar no Hospital Santa Cruz, que nem no nosso caso, se pede para ir para o Hospital Esperança, ou se afiniza com um projeto com cilindro azul, está perfeito, está se colocando, é aquilo que tem mais afinidade. E está tudo certo. Não indo passear no umbral grosso já está bom demais. Né? A gente nunca pode esquecer que Tá todos bom os demais. espíritos que têm dado mensagens aí ultimamente falam que essas divisões quem fazem somos nós. Porque lá todos trabalham com todos. Se precisar, um sai para auxiliar o outro. É isso aí. É. Quando começou a guerra da Ucrânia, os espíritos daqui não foram para lá para poder dar suporte aos espíritos de lá? Nós vamos aprender a deixarmos de ser bairristas. A gente já está aprendendo. Nós já estamos aprendendo. Nós quem? Nós aqui do Pingo de Luz aprendemos bastante coisa. Com a Mônica temos uma alegria muito grande. Não, tá bom. Eu pensei que é nós aqui do planeta Terra. Não, estou falando de nós do Pingo de Luz. Nós respeitamos toda... Não é verdade? Eu vejo assim. Não, você vê isso. A gente recebia nos nossos negócios pessoas da católica, umbanda, de todo lugar, não importa qual que é a filosofia que segue. O que importa é estar buscando crescer, né? A gente só tem um objetivo, né? É acolher e trabalhar em nome de Jesus. Algo mais? A casa de Eurípides, em suas origens, está intimamente ligada à história do sanatório espírita uberabense, fundado pela família de Dona Maria Modesto Cravo. O Hospital Esperança faz parte do planejamento do Espírito Verdade no transporte da árvore do Evangelho para o Brasil. Logo depois de lançadas as bases da doutrina em plena França positivista, o Espírito Verdade trouxe as sementes doutrinárias para esse rincão, que, a esse tempo, já estava predestinado há quase 400 anos em se tornar o celeiro da mensagem cristã à luz da imortalidade.
Gente, 400 anos já tinha um planejamento. Você vê como Deus é tudo certinho. A gente que vai pegando uns desvios. Eu posso falar? Ah, Estava planejado quando o Brasil foi descoberto, porque 400 anos dessa época era 1500. verdade, Sérgio. Verdade. Não existe ponto sem nó. Uhum. Planejado. É tudo planejado. Como deve estar sendo planejado o absinto, né? Olha quanto tempo a gente já ouve falar do absinto. Há muito, muito, muito tempo. Olha o planejamento dele aí. Jesus levou 1000 anos diminuindo a sutileza do densidade. espírito, a densidade do espírito para poder encarnar. Só que muito antes disso, Abraão lá no deserto já foi chamado por Deus, pela espiritualidade, para poder preparar o povo judeu a ser o povo que acreditava no Deus único. 3000 anos antes da vinda de Jesus. Acho Tudo que eu isso. falei errado. Você Oi. realmente estava falando que Jesus demorou 1000 anos para diminuir a sutileza dele, não a densidade. Densos estamos Aumentar a nós. densidade. É isso aí. É isso. É, E é isso que a eu gente está falei errado. na imersão doutrinária, né? Essa aula de próximo sábado vai mostrar toda Essa vinda de Jesus. a vinda de Jesus. Aí começa a parte mais linda do curso Da imersão da doutrinária. imersão doutrinária, a parte de Jesus. É a parte que acolhe o coração, que a gente sabe que a gente não está sozinho. Então, vou ficar aqui, ó, vamos colocar aqui Eurípides e reencarna. Vamos. Você viu? Em 1880 e a Modesta em 899. Isso aí. Desculpa, eu não entendi onde paramos, perdão. Eurípides. No meio do parágrafo, É. Eurípides reencarna em 1880.